Pai do Senhor, meus irmãos, com gratidão a Deus, mais uma vez que estamos ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aula essa de mais uma importância, na nossa vida cristã. Desde já eu queria agradecer a Deus e começar essa aula pedindo ao Espírito Santo que venha nos conter, venha nos usar por mais uma vez nessa ministração dessa aula. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo andar, pelo caminhar, pelo enxergar. Senhor, obrigado por tudo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo, meu Pai, pare, meu Pai, sobre os hospitais, sobre as UTIs, Senhor, atendendo, meu Pai, as orações, meu Pai, daqueles, meu Pai, necessitado de saúde, necessitado, meu Pai, financeiramente, necessitado, meu Pai, na sua casa, meu Pai, necessitado de qualquer coisa que o Senhor, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, meu Pai, venha, meu Pai, trabalhar na vida desses necessitados, ou de nós necessitados, Senhor. Abençoa, meu Pai, mais uma aula que será ministrada, Senhor. Use, meu Pai, Teu Filho, e, meu Pai, que o Senhor a quebrante, meu Pai, e abra os corações, mentes, meu Pai, daqueles que vão nos ouvir, Senhor. É assim, Paizinho, que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aula de número 12. Aula de número 12 que tem por tema a urgência do discipulado. Urgência do discipulado. É um tema muito interessante nos nossos dias. Haja vista que esse discipulado já vem lá de antes, dos discípulos. Jesus ensinava, Jesus queria disciplinar, exortar aqueles, porque exortação, ou culto, ou doutrinar significa ensino, Há uma divergência hoje nos cultos de doutrina, Um culto de doutrina é um ensinamento, passando a aprendizagem para as pessoas, mas hoje a gente estamos levando um culto de doutrina parece que pegar mais pesado, Eu vou porque Deus vai me bater. E não, no ensinamento, como na pregação, Deus vai fazendo da maneira dele e vai nos conduzindo o perdão, se tivermos em pecado ou não. E é uma aula muito interessante, irmão. Essa aula tem como um texto áureo, que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, que está dizendo assim, está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra do tema da aula? Urgência do discipulado. Olha o texto áureo, portanto, ide, ensinai. É o que eu estava falando do culto de doutrina. Ide, ensinai todos, ou todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho. Por isso que tem um discipulado, e pós-discipulado vem o batismo, e aí nós vamos ter uma vida cristã, possamos até dizer que mais saudável, porque dependendo do seu discipulado, dependendo do discípulo ou discipulantes, dependendo dos professores, da metodologia que vai ser passada para você e do seu aprendizado, eu e você, consequentemente, seremos melhores, vamos dizer assim, melhores crentes, ou tentando ser mais santos, como diz a palavra do Senhor. Verdade prática? Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O mestre que faz isso, que faz o discipulado, ou ensina, que a gente chama o professor de discipulado. Esse é o mestre. A verdade prática está dizendo isso, que por meio do mestre é que vai sendo ou vai acontecendo o discipulado. E mais à frente nós vamos ver o que é e quem é esse mestre. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe
está no livro, ou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e eu vou ler para que os irmãos não se atentem melhor à nossa aula. Mateus 28, a partir do verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo apóstolo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ou seja, todos os dias crescia a igreja em membresia ou discipulantes, vamos dizer assim. O objetivo geral desta aula, desta lição, é esclarecer a urgência do discipulado, né? Uma aula interessante e uma aula que dá sequência ao que foi ministrado na aula passada pelo irmão Pedro. Até na ocasião posso falar uma belíssima e ótima aula pelo nosso líder e irmão, o diácono Pedro, que ali ele falava sobre a evangelização. Olha, para mim ter alguém para discipular, eu tenho que fazer o ID, o evangelizar. Então é o que o Pedro nos passou na aula passada, sobre a evangelização. Aí agora, essas pessoas que foram evangelizadas ou foram alcançadas, ou essas pessoas, como diz Atos dos Apóstolos, que a cada dia a membresia crescia, podemos dizer assim, agora precisa de alguém para discipular, ou para ensinar, ou precisa-se de um mestre, não é isso? Então, essa aula vai falar justamente da pós-evangelização, vamos dizer assim. Ganhamos vida, porque não é tão difícil ganhar vidas para Jesus, não é tão difícil, talvez, vamos dizer, lotar um templo. Haja vista que vivemos numa vida, num cotidiano secular ou espiritual, vamos dizer assim, muito difícil, e que algumas palavras da Bíblia, algumas pregações, né, iriam fazer com que o templo lotasse. O templo que eu falo é a igreja. Mas o que segura, o que mantém esse crente, esse cristão, este salvo na igreja, depende muito desse discipulado do mestre, né? Que hoje temos por liderança na nossa igreja Canaã em Maracanaú, o irmão Ademir, né? Que Deus possa abençoar e dar discernimento, sabedoria, para dar até nessa situação de lockdown, de uma pandemia, a como discipular essas pessoas que estavam tendo aula. Amém, meus irmãos? A introdução diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará a formação do caráter cristão para o bem
ou para o mal. É o que eu acabei de falar. Dependendo do discipulado que essa pessoa vai ter, ela é um bom ou mau crente, vamos dizer assim, ou como está dizendo, ou um mau cristão, né? Dependendo do discipulado. É muito importante. É muito importante, senão depois da pregação, que é óbvio, o nosso pastor prega, os irmãos pregam ali, as vidas se rendem a Jesus. A partir dali, o pastor, podemos dizer assim, o pastor pega as suas ovelhas e entrega ao corpo discipulado da nossa igreja, e o corpo discipulado faz com que esse caráter cristão seja benéfico a essa pessoa ou esse irmão que é nova criatura a partir do momento que resolveu entregar a sua vida a nosso Jesus Cristo, o Salvador. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Ou no secular ou no religioso, discipulado vai significar um aprendiz, um aluno, um seguidor. Ele é um bom aluno ou um mau aluno, ele é um bom cristão ou um mau cristão. Então isso ele está dizendo, a revista, a lição está nos dizendo que tanto no secular como dentro da igreja, a palavra discipulado ela vai ter esse significado. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5:1, como está dizendo aqui. Disso segue o discípulo, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver espiritualmente. Trata-se de instrução que se abrange vários aspectos da vida, na área espiritual e emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, como diz em Romanos 12:7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, vai dizer: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo não deixou de anunciar tudo o que Deus queria, né? Tudo que Deus queria, tanto na área espiritual, na área emocional. Quando ele diz tudo, jamais deixei de vos anunciar tudo ou todo o desígnio de Deus. Ele está falando que na área emocional, na área social, na área espiritual principalmente. E ele fecha esse ponto, o autor dizendo: se ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo se dedicava ao ensino. Paulo passou 3 anos aos pés de Gamaliel, né? Ali eu posso dizer que Gamaliel foi um mestre, de fato foi um mestre, foi um professor, foi um discípulo, discipulou Paulo. E aí Paulo foi um bom ou mau cristão? Paulo foi um bom cristão. Então Paulo foi bem discipulado, né? Então a importância do discipulado é extremo na nossa igreja e nos dias de hoje. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização da nação. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, ou façam discípulos a todas as nações, mateuteor, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ou seja, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai falar: ide,
por todo mundo, pregai o Evangelho, né, a todas as nações e batize no nome do Pai e do Filho. Ide por todo o mundo, por toda a nação. Então, o que quer dizer? A grande comissão é Jesus pegando os 70, né, ensinando a eles e dizendo que, ou ensinando o que eles deveriam fazer. Jesus discipulando os discípulos e os discípulos discipulando toda uma nação. Ali era a comissão que Jesus escolheu para ir discipular uma nação. Amém, irmãos? Então é de suma importância o discipulado hoje. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo, ou seja, e a Trindade, né? Sobre os anjos, os homens e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Irmãos, é interessante aqui o que diz no começo. Está dentro a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo. Jesus ensinou, foi para o Pai e ali eles ficaram esperando, em Atos capítulo 2, esperando ao descer do Espírito Santo para continuar. Por quê? Porque eles tinham um mestre, que era Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo foi aos céus e sentado está à direita do nosso Pai, e agora o Espírito Santo se carrega, ou nós dependemos do Espírito Santo para discipular essas pessoas, porque a teologia, às vezes nós temos uma teologia, e não sou contra, para a honra e glória do Senhor, estou findando agora a mais uma etapa da teologia, e quem conduz é o Espírito Santo. Mas eu tenho que ter o conhecimento, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento. A graça, o Espírito Santo vai agir. Agora, crescer no conhecimento, nós temos que ler a palavra do Senhor. Nós, que podemos dizer assim que somos professores, mestres, Tiago diz que o jugo é maior até, não é isso? Então, a educação cristã está nas nossas mãos, vamos dizer assim, professores e mestres. E aí nós temos que buscar cada dia, não só nós, mas ensinarmos com que aqueles que nós estamos passando ou discipulando venha a querer crescer, não só na graça, não só espiritualmente, mas no conhecimento da palavra de Deus. É isso? Irmãos, o segundo tópico, o tripé do discipulado. Quais são o tripé? Ou seja, as três pontes do discipulado, as três pernas do discipulado. Palavra, Bíblia, que nós acabamos de falar, comunhão com os irmãos e com Deus, ou com Deus e os irmãos, e serviço, e praticar, e trabalhar. A palavra, primeiro, Bíblia. Segundo, comunhão com Deus, o Espírito Santo, e com os irmãos. E serviço. E trabalhar, e ensinar, e fazer o ID,
Amém? Então vamos lá ver. Essa trilogia, a palavra comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas a continuar valendo atualmente. Né? Aqui é um ponto da lição muito interessante. E o Pentecoste, nós sabemos que o Pentecoste é o 50º, né? A palavra significa 50º, que era uma festa que tinha 50 dias, né? Uma festa após a Páscoa. Né? Então era ali que aconteceu a descida do Espírito Santo, né? Por isso que se deu o dia de Pentecoste, porque ali havia uma festa. E aí quando foram os nossos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, que saíram falando em línguas, e aquela cidade estava muito cheia, e muitas pessoas olhavam e diziam: rapaz, parece que estão bêbados, estou aqui contextualizando, estão bêbados, estão ficando maluco, estão doidos. Só que dali nasceu algumas igrejas, irmãos. Sabia? Dali nasceu algumas igrejas, dali saiu alguns irmãos e foram pregar o Evangelho, creram no que estava acontecendo, creram em Jesus Cristo, e ali foram salvos, nova criatura, pregaram nas suas cidades o Evangelho. Por isso que em Atos Apóstolos diz que cada um entendia de acordo com a sua língua, né? Se ali Pedro estava falando inglês, tinha algum inglês, estou aqui contextualizando, irmãos, tinha algum inglês. Se alguém estava falando português, tinha um português para entender aquela língua. Então, não era bagunça, não era bebedice, era o agir de Deus, aleluias, ou aleluia, naquele momento. A palavra do tripé, a primeira, a palavra, ou seja, a Bíblia. A palavra é o que? A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Que diz, eu queria dar só abrir um parênteses, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim, Timóteo, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Timóteo, prega a Bíblia. Timóteo, fala o que vem da palavra, que ela nos dá respaldo para isso. Não é isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra é o que, irmãos? Ela é uma espada. Ela é uma espada. Ela é viva, eficaz. Então, a palavra ela é única, ela é uma autoridade única, pois ela vem diretamente de Deus. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Olha que interessante. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus, porque Jesus andava com ele, durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, com quem? Com o Espírito Santo. Jesus ensinou, o Espírito Santo também, após Jesus na terra, vamos dizer assim, ensinando. E aí nós vamos ver o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, 111 versículos de Jesus ensinando, né, naquele sermão aos nossos irmãos apóstolos na época. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, isso é verdade. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Por que nós estamos dizendo isso? Por que estamos aqui, eles ainda nos ensinam? Porque eles escreveram. E se nós falamos o que está na palavra de Deus, nós estamos falando que o que Deus passou para eles, e eles, através da palavra, ou através do seu encontro, da sua obediência a Deus, escreveram, e nós hoje falamos, ensinamos o que eles ainda falam pela palavra
do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Segundo ponto. Primeiro, a palavra. Segundo ponto, a comunhão. Atos capítulo 42, ou 2, versículo 42, ele vai dizer que eles eram unanimemente, né? Eles se juntavam, comiam, dividiam as suas fazendas. A comunhão que eles tinham era... Não vamos dizer que era diferente, que ainda há hoje a comunhão, não como antes. Vamos ler aqui, irmão. Ter tudo em comunhão e partilhar da mesma crença é comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, que significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Todo mundo está de acordo com aquele evento, todo mundo está não só pensamento ou de acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. Ou seja, Salmo 133, versos 1 vai dizer: ó, como é bom e agradável viver unidos com os irmãos, ou os irmãos, né? Ó, como é bom e agradável. Ele está falando ali de pessoas, dos seres humanos, como é bom viver com os irmãos, como é agradável estar com os irmãos em comunhão. Nesse salmo vai estar dizendo isso. E nunca no ser humano com Deus. Isso no Antigo Testamento. A comunhão no Antigo Testamento estava falando que era a comunhão com os irmãos, entre irmãos, e nunca com Deus, como está dizendo o nosso autor. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Aleluia, é verdade. Ou seja, João 15, João 15, capítulo 15, versículo 14, vai dizer: vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos... Mano, aqui não é mais o homem com o homem. A comunhão aqui é Deus, o Espírito Santo, Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo conosco. É uma comunhão não só entre homens, entre os irmãos, mas agora com Deus. Que no Antigo Testamento, como nós vemos aqui, não tinha, era passada com a comunhão, era mais que humana. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com os filhos e com o Espírito Santo, né? O que quer dizer? Hoje na nova aliança, hoje pela graça, eu tenho uma comunhão com Deus e tenho que ter uma comunhão com Deus. Consequentemente, se eu estou em comunhão com Deus, eu vou estar em comunhão com os irmãos. E isso acontece hoje, irmão Irazê. Acontece, nós temos comunhão com os irmãos, sim. Acontece, nós temos comunhão com Deus, temos a nossa particularidade com Deus. E tendo a nossa particularidade com Deus, temos com os irmãos a nossa comunhão. É no partir do pão. É como antigamente, irmão Irazê? Não. Existe a individualidade, sim, eu estou falando aqui, estou generalizando, estou aqui agora falando em algumas exceções. Tem irmãos que infelizmente parece que não gostam de estar em comunhão com os irmãos. Tem irmãos que parece que não gostam de sorrir com os irmãos. Tem irmãos que parece que não gostam de sentar. Obviamente que agora não dá essa comunhão, essa aglomeração, é diferente de comunhão. Mas hoje, por conta do que nós estamos vivendo, não dá para nós chegarmos, se abraçar. Mas, irmãos, se Deus quiser e Ele quer, daqui a pouco nós tenhamos ou ficaremos, estarmos juntos, aliás, vamos estar juntos, em comunhão, se abraçando. Isso não é coisa de outro mundo. Está na Bíblia. Eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho comunhão com Deus, e eu tenho paz com Deus, irmãos. Nós temos paz com Deus, eu vou ter paz com meu irmão, eu vou abraçar. Ah, mas o meu irmão está com a cara feia. Irmão, eu estou em paz com Deus, estou em paz contigo. E aí, se ele está assim, talvez a paz não esteja com ele, como disse Jesus. Mas tenhamos comunhão. Tenhamos comunhão com Deus e com os irmãos. Amém?
a comunhão na igreja de Jerusalém. Um tópico 2, né, o tópico 3, baseado no tópico 2 que fala comunhão, e agora ele vai falar comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. E o que é koinonia? É a comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Deus. E eu queria ler um texto muito interessante que está o autor da revista nos indicou, que é 1 João, capítulo 3 e verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16, e eu queria ler para nós falarmos um pouco dessa passagem, desse versículo muito interessante, que diz o seguinte, a partir do 13, ou do 16 ao 18. 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor em Cristo. Deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha a comunhão. Olha como era a igreja em Jerusalém, ou de Jerusalém. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que ensinamento é esse? Irmãos, é interessante. Nós conhecemos o amor em Cristo, em sua vida, que deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Ora, aquele que possui curso deste mundo e de vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe os olhos, irmãos, ou lhe fechar-lhe o coração, acontece, irmão. Irmão, nós temos hoje, graças a Deus, a Assembleia de Deus Canaã, a sede, vamos dizer assim, o nosso ministério, a congregação de Maracanaú, arrecadando os alimentos. Ou seja, não fechando o coração para aqueles irmãos que estão padecendo, porque tem irmãos padecendo, irmão. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Será que está acontecendo isso hoje, meus irmãos? Será que nós não estamos se alegrando com quem está chorando e chorando com quem se alegra? Haja visto, irmão, que nós temos aí irmãos para a honra e glória do Senhor, né? Lógico, em função do seu trabalho, uma vida melhor, a sua geladeira mais sortida, o seu armário mais sortido, as suas refeições estão dia após dia, graças a Deus, e ao seu trabalho, e à sua saúde, à sua vontade, e a sua parte que você faz. Mas, irmãos, nós temos sim endurecido corações para algumas coisas. Nós temos endurecido o coração para irmãos e pessoas que estão padecendo. E o amor de Deus não está nessa. Quando eu falo nós, eu estou generalizando. Quando eu falo nós, eu estou falando, eu estou aqui, não estou especificando nenhum irmão. Vou falar de mim. Será que eu não fecho o coração? Ou o meu coração não fica duro? Ou o meu coração não fica petrificado com algumas situações? Sim, irmão. Porque o julgar, talvez, o nosso julgar esteja em primeiro lugar. Porque será? Porque tem 20 anos, pode trabalhar, porque quem manda é os filhos. Irmão, nós julgamos ou colocamos tanta justificativa quando nós estamos com o coração endurecido,
que não agrada a Deus. E fazendo isso, o amor de Deus não está em nós. Amém? O serviço, que é o terceiro tripé. O serviço, e aí nós vamos já partir já para o findar, para o último tópico, né, para que não seja muito cansativo esta aula. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente, que quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15, que é muito conhecido, né? É uma passagem muito conhecida. Vocês não vão, se vocês não vão passar para o outro lado, como eu estou aqui contextualizando, se vocês não vão servir a Deus, eu quero dizer para vocês que eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou trabalhar para Deus. Porém, entretudo, vírgula, contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, diz assim, versículo 15. O que é que quer dizer isso, irmão? Rapaz, se vocês não quiserem trabalhar, eu vou trabalhar. Se nós tivermos todo o mesmo pensamento, ou a igreja desanda de vez, ou cresce de vez, ou vai minguando, irmão. Porque já visto que tem alguns pensamentos de não servir, de não fazer o serviço na igreja. Imagina se eu sou do corpo diaconal, imagina que eu tenho um pensamento, né, no domingo de não fazer a limpeza, no domingo de não ir para a igreja, de não ir para a portaria, e todos os irmãos têm esse mesmo pensamento, ou todos do corpo diaconal. Como é que vai ser limpo? Então, não importa se vocês não vão, como diz Josué, não importa se vocês crerem, não importa se vocês não querem trabalhar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é assim que fala. E é muito interessante. Então, esse é um serviço que no Antigo Testamento era para o santuário, né? Os levitas, né? Era algo que trabalhava-se no templo, vamos dizer assim. Então era um trabalho. E hoje nós temos um corpo diaconal, hoje nós trabalhamos de uma maneira na igreja, vamos dizer, de acordo com as nossas, com as ordens, as ordenanças das nossas lideranças, e vamos fazer o quê, irmão? Obedecer. Então, quando nós vamos discipular alguém, a nova criatura, como diz em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na carta ao Coríntios, a igreja de Coríntios, quando fala da nova criatura, quando formos discipular essa nova criatura, eu, você, quando fizermos o ID, que essa vida for salva, for restaurada por Deus através da sua vida, com o Espírito Santo usando, quando formos discipular, nós temos que passar esses três requisitos, ou tripé: a palavra de Deus, a comunhão, e dizer, vamos trabalhar. Vamos servir. Você, mas eu sou o grande empresário. Vamos trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Sede firme, palavra, constante, comunhão, vamos dizer assim, na obra do Senhor, seja serviço, pois não é vão o seu trabalho no Senhor. Não é vão, irmão. Não é vão. Eu e muitos outros somos testemunha disso. Eu vou trabalhar para adquirir, vou trabalhar para Deus para adquirir alguma coisa, eu vou fazer algum serviço para Deus para adquirir algum benefício. Não vá ou não vamos com essa intenção. Mas se formos firmes, se formos constantes, como diz Coríntios capítulo 15, versículo 58, se formos firmes, constantes, abundantemente, ou seja, uma crescente na obra do Senhor, Ele está dizendo que não é vão o vosso serviço na obra do Senhor. Amém? Ponto de número 3, ou tópico de número 3, que tem por epígrafa o discipulado
e o crescimento sadio da igreja. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Lembra lá atrás quando nós falamos que se nós ensinarmos da maneira, com a palavra, ensinarmos através da palavra do Senhor, se nós se dedicarmos, como diz em Romanos, ao ensinar, esse crente ou essa igreja vai ser uma igreja sadia, de crentes sadios, de não ter meninice, de não ter zum, de não ter falatório, de não ter chororô que eu falo, porque o irmão, porque a irmã não me deu pai do Senhor, porque o pastor passou e não falou, porque eu passei na portaria. Não vai, nós vamos ser uma igreja sadia, irmãos. Se dedicarmos, se o discipulado for de uma maneira que venha passar para os discipulantes a maneira correta, a maneira como deve agir, a maneira como o crente deve ter o seu caráter, um caráter moldado, formado ou reformado, vamos dizer assim. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação do crescimento espiritual de cada cristão. É a ordem de Jesus, é a ordem espiritual. O crescimento espiritual, tópico 1, o subtópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido, como eu falei, sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso é um fato, irmão. E isso porque elas se tornaram uma nova criatura, como eu falei, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Lembra que eu falei? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Crescer na graça e no conhecimento. Ser um crente maduro. A Bíblia diz que quando tu era menino ou quando eu era menina, ele tratava como menino. Agora somos adultos, ou após ser adultos, somos tratados como adultos. E o que eu sabia no detalhe? Não era criança, era menino. Não era criança. Criança foi quando Jesus diz: vinde a mim as crianças. Lembra? Agora, menino, quando você era menino, eu acredito que você aqui é um menino de 15 anos, é uma pessoa que talvez saiba do que vai acontecer com as suas atitudes, mas mesmo assim enfrenta. E agora somos adultos, agora somos nova criatura. E o crescimento espiritual tem tudo a ver com a graça que lhes foi dada quando você resolveu aceitar Jesus Cristo como verdadeiro Salvador, e tem a palavra, que é o conhecimento, que eu tenho que ler, que Deus vai lhe usar, que Deus vai me usar. Irmão Irasé, como é que usa? Leia a palavra de Deus. E Jesus, quando falou aos discípulos, ele disse: quando chegar à frente do Sinédrio, fica lá que eu vou falar para você. Mas eu tenho certeza que ali Pedro, João lia a palavra de Deus, sabia da palavra de Deus, sabia dos ensinamentos de Jesus e ia lembrar, porque estava crescendo na graça, que era espiritualmente, e no conhecimento. Andam juntos, graça e conhecimento andam juntos. O crescimento numérico é algo muito interessante, mas como diz o nosso pastor Antoniel, meio que a gente não deve ser o nosso foco, o crescimento numérico. O espiritual, o conhecimento, sim, temos que ter esse crescimento. O numérico, ele vai de acordo com isso que nós estamos falando, com espiritual, se a igreja é espiritual, se a igreja ora, se a igreja vai aos cultos na quinta-feira, se a igreja se consagra, se a igreja vai à escola bíblica. Essa igreja ela vai crescer numericamente, sem sombra de dúvida, sem eu ter o foco nesse crescimento.
Porque as igrejas que estão tendo foco nesse tipo, aliás, esse raciocínio, um foco no crescimento numérico, haja vista que crescem. Haja vista que crescem, nós vemos isso nas televisões, irmão. Mas, conhecimento, nós não vemos, eu estou generalizando, por favor. Crescimento, ou conhecimento não, parece que não tem, e aceita, e é levado pelo vento de doutrinas, e enganado. Então, temos que crescer, temos que ter o crescimento numérico, sim, mas tolerando. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar a igreja local, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, né? Paulo. E aqui ele foi a viagem que Barnabé estava lá, chegou em Éfeso, e quando ele começou a ensinar, ele viu que o povo sabia de alguma coisa. O povo tinha um conhecimento, aquele povo de Éfeso. E aí ele, talvez não por falta de conhecimento que ele tinha, rapaz, eu vou chamar Paulo de Tarso. Foi em Tarso, pegou Paulo, levou, e Paulo ali, porque ali era para judeus e gregos, né? E ali Paulo começou a ensinar ou a discipular o povo de Éfeso. Então, ali existia um crescimento. A visão de Paulo era, vamos dizer que era ensinar aqueles que tinham conhecimento, passar ou discipular aqueles que tinham conhecimento, porque dali sairia tantos deles para o crescimento da igreja, para eles sair e discipular mais alguns da igreja, porque a cada dia ia acrescentando almas. Se é que os irmãos estão me entendendo, se é que eu consegui ou estou conseguindo passar isso para os irmãos. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como os gregos. Eu acabei de falar aqui. Os apóstolos de Jerusalém enviaram a Barnabé, e aí eu peço desculpa que eu falei agora de Barnabé, mas era agora nesse ponto, né, nessa viagem a Antioquia. O que eu falei de Éfeso é em Antioquia. Desculpa eu ter confundido, mas era em Antioquia, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Você é bom, fica como lição de casa, ler do versículo 1 em diante, não só o versículo 20, para não ser um texto sem contexto, né? Porque ali vai falar que Pedro teve uma visão, e que viu um lençol com 4 pontos, quadrúpedes, animais, e Deus disse que ele comesse, ele não vai comer, que eu vou comer algo impuro, e o que é que Jesus disse por 3 vezes, vai, come, que o que eu purifico. E aí agora o povo chegou ali 3 mensageiros e levou Pedro, e Pedro foi até aquela casa, e ali houve um mover do Espírito Santo. Pedro agora vai entender, e é a sequência desse Atos capítulo 11, aí entra, me perdoe, o que eu vim falar anteriormente. Paulo, o Barnabé, pregando a um povo que já tinha conhecimento, como eu falei. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esse povo, esse novo crente de costume estranho. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso, foi buscar Paulo, para essa nobre tarefa. Atos 11:25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Fazer membros da igreja é o que eu acabei de falar, a multidão. É pregar o evangelho,
é agora, né, a pregação meio que já está saindo de moda, graças a Deus, uma pregação meio coutra, né, de alta ajuda, e aí a igreja lota, e ali ele está juntando membresia. É fácil fazer membresia, aumentar a membresia? Eu creio que sim, porque nós vemos o que acontece. É fácil fazer discipulante? É fácil fazer com que as pessoas sejam um crente cheio da graça e do conhecimento? Aí é mais difícil, irmão. Um ano inteiro Paulo passou ensinando aquele povo de Antioquia. Então, hoje nós temos aula de discipulado, hoje nós temos professores qualificados do discipulado. Haja visto que alguns são na área secular sendo professor, outros não, outros são servidor e o dom que Deus deu. Talvez não, se me dissesse, irmão Irazer vai dar aula de português, vai dar aula de matemática, não tenho, mas para a honra e glória do Senhor, Ele nos deu um dom, e esse dom a gente temos que se dedicar a Ele, de ensinar. Não é fácil. Então, não é fácil fazer discípulos, irmão. É mais fácil, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil fazer membros, como diz o nosso autor. Então, hoje nós temos discipulado, hoje nós temos aí alguns irmãos, a Assembleia de Deus Canaã tem hoje 10 aulas. É necessário, várias indagações, é necessário fazer isso, não pode aceitar e se batizar. Irmãos, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender e saber no que eu estou crendo, em quem eu estou crendo, como é que eu faço isso? Aprendendo, sendo aprendiz, como diz a palavra discipulado, sendo aprendiz, sendo aluno, ou sendo um bom aluno, buscando o espiritual, buscando o conhecimento. Então, para concluir esta aula, eu quero parabenizar todos os professores de escola bíblica, que não deixa de ser um discipulado ou um discipulador. Eu queria parabenizar todos os professores de discipulado que têm ali sua aula, todos que se preparam para a aula, para 1 ou 2 ou 10 ou centenas de alunos. Nesta aula, eu queria parabenizar a todos os líderes discipulados da Assembleia de Deus Canaã e todos os líderes em qualquer que seja a denominação. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado a Deus, eu peço, por mais uma vez estar ministrando, tentando passar a mais. E para concluirmos nossa lição, que é a penúltima lição desse trimestre, está assim a conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Ou seja, de qualquer um. Deus tem interesse no bem-estar do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade, como eu estou falando. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Irmãos, se nós seguirmos a palavra, se praticarmos o que nós lemos, a civilização seria de uma maneira diferente, irmão. Amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Honra teu pai e tua mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas. É a Bíblia que está dizendo. Então, se eu praticar o que tem na Bíblia, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao meu próximo como a mim mesmo, irmãos, acabou-se. O mundo seria outro, a comunhão existia, o conhecimento teria, porque trocaríamos um com o outro, porque aquele que não soubesse, eu ou você passaria para mim, eu passaria para você. Seria algo diferente. Então vamos pôr em prática, né, o que está na palavra de Deus. É fácil, irmão, dizer, não, somos pecadores? Sim,
Então, agradeço a Deus por mais uma aula. Quero encerrar fazendo novamente uma oração, agradecendo aos meus líderes, agradecendo a todos os professores que se dedicam a passar conhecimento para seus alunos. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula. Obrigado pelo um pouco de conhecimento que o Senhor tem nos dado para passar, Senhor. Que nós venhamos, ou que eu, meu Pai, venha a buscar mais a Ti, a buscar mais conhecimento. Senhor, abençoa, meu Pai, todos aqueles que assistiram, que vão assistir, meu Pai, esta videoaula, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração, que essa pessoa seja um discipulante ou um discipulador, Senhor, que essa pessoa, meu Pai, faça o ID, meu Pai. Senhor, agora eu te peço mais uma vez, pelos nossos líderes, meu Pai, políticos, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar no coração. Senhor, tudo é permissão Tua, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, continue, meu Pai, visitando os hospitais, salvando vidas, ali vidas que eu falo, Senhor, vidas do leito da morte, Senhor, vidas que estão na UTI, Senhor, restaura, Senhor. Obrigado pelo aquilo que Tu já fez na vida dos Teus filhos, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor faz na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha vizinhança, Senhor. Livra de todos os maus, Senhor. Abençoa, meu Pai, nosso líder maior, pastor Gessé. Abençoa, meu Pai, nosso pastor. Abençoa, meu Pai, nosso líder, irmão Pedro. Enfim, Senhor, abençoa todas as lideranças, meu Pai, não só da Assembleia de Deus Canaã, mas todo e onde há um servo Teu, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e usar tremendamente os Teus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma aula. É assim, Paizinho, que eu te agradeço. Em nome, Pai, do Teu Filho amado, que deu a sua vida por mim, por Ti e por vós, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém.